Nós vamos ler em alguns blocos, então vou pedir para você deixar o seu texto à mão, que isso pode ajudar a gente na hora do manuseio do texto aí. Vamos ler do 1 ao 16, e depois do 21 até o 23. Então diz assim a palavra de Deus: recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e a ajudem em tudo que vocês, em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parente Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Agora a gente vai lá no versículo 21. Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jasson, Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações no Senhor. Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, manda saudações. Também mandam saudações Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Deixe o seu texto aberto e vamos orar. Ó Deus, aqui está a tua palavra e aqui estamos nós. Traz a convergência dessas duas coisas, a tua palavra na nossa vida. Que a palavra de Cristo habite ricamente em nós. Que a palavra, Senhor Deus, ela transborde, molde o nosso olhar, o nosso coração. Que a tua palavra, Senhor Deus, esteja impregnada na nossa fala, na nossa escuta. E assim, Senhor, a gente, no poder do teu Espírito, viva Jesus. Deus, o Senhor sabe o que precisamos ouvir de Ti. Dá-nos ouvidos que Te ouvem. Dá-nos um coração que para tudo para Te ouvir. Deus, que o Seu Espírito que inspirou Paulo para escrever esta carta, esse mesmo Espírito gere nesta manhã aqui ouvintes iluminados por Ele, para receber esse texto inspirado. Ó Deus, não apenas receber no intelecto, mas receber na vida. Acomodar a palavra na vida, deixar a palavra apontar as mudanças, deixar a palavra, Senhor Deus, trazer os ajustes necessários, deixar a palavra, Senhor Deus, fincar as raízes, ó Deus, os alicerces na rocha. Senhor Deus, deixar a tua palavra provocar avivamento dentro de nós. Por favor, Senhor, nós queremos sair daqui cheios da tua palavra, cheios da tua voz, tendo a direção do Senhor para o viver.
Tua palavra, ó Deus, é uma informação, mas não é só uma informação. É, Senhor Deus, revelação do Senhor para nós, para que nós possamos te conhecer e nos relacionarmos de uma maneira mais profunda com base nesse conhecimento. Ó Deus, nós pedimos, Senhor Deus, que este momento seja santo, reverente, seja um momento, Senhor Deus, de encontro, seja um momento, Senhor Deus, em que o Senhor ministra a nós e nós recebemos essa ministração, assim como tem sido desde o início deste culto, Pai. Pedimos que o Teu Espírito encontre no nosso meio liberdade para agir dentro da Tua palavra e fazer em nós aquilo que o Senhor quer que ela faça. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O tema, irmãos, desta última pregação na carta de Paulo aos Romanos, nós ficamos este ano todo com este texto, de volta aos pilares da fé, a vida no Evangelho. E agora nós, com a graça de Deus, chegamos aqui, até o capítulo, o final da carta de Paulo aos Romanos, com a graça de Deus. E nós temos um tema que rege a nossa meditação nessa manhã, que é uma comunidade, uma igreja centrada no Evangelho. Antes da gente pensar essas duas coisas, o que é essa igreja, essa comunidade, e de que maneira ela é centrada no Evangelho, é importante que a gente saiba que o extrato social da cidade de Roma, ou do Império Romano, ele era formado por algumas categorias. Eu vou pedir que você preste atenção nisso. Na base da sociedade estavam os escravos. Acima deles estavam os escravos libertos, aqueles que conseguiram a alforria. Acima deles estavam plebeus, que era uma classe mais alta. Acima dos plebeus estavam os cavaleiros, que eram uma classe alta também, e por fim os senadores. Dentre essas pessoas que Paulo cita aqui, a gente vai ver que algumas delas, elas eram de algumas dessas classes, e elas estavam presentes na igreja. Então nós vamos pensar nesse sermão de hoje duas coisas acerca da igreja: o desafio de viver em comunidade, com pessoas com pessoas e suas diferenças, e o desafio que é como o Evangelho, ele promove a harmonia e ele promove a dinâmica do relacionamento entre esses diferentes. Então, os versículos que a gente leu do 1 até o 16 e do 21 até o 24, nos mostra que a igreja é uma comunidade heterogênea, a igreja não é homogênea. Ela não, no extrato social aqui das pessoas que Paulo citou, eu não vou poder falar de um por um, mas isso está registrado em pesquisa. A gente tem ricos e pobres convivendo junto. A gente tem homem e mulher, homens e mulheres na mesma comunidade. A gente tem pessoas em termos sociais e econômicos, pessoas com poder aquisitivo e pessoas sem tanto poder aquisitivo. Então a gente pode dizer poderosos e fracos. Não a fraqueza à luz de Paulo falando da carta de Paulo aos Coríntios. E nós temos aqui pessoas escravas e pessoas livres. Agora, é muito importante a gente se lembrar do que o mesmo Paulo, ele registrou em outra carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, ele diz assim: não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. O primeiro ponto que Deus quer mostrar para a gente é que a igreja é heterogênea. A gente lida com essa divergência, ou essa heterogeneidade social, geracional. Nosso encontro de sábado vai falar um pouco sobre isso. Isso que nós tivemos aqui agora, crianças, adolescentes, do berçário à adolescência, indo para o ensino da palavra aplicado a essa divergência de idades, mostra que a igreja é heterogênea. Quando a gente volta um pouquinho
e olha uma mesa de ping-pong ali ao lado, a gente vê que a nossa igreja tem diferentes gerações, embora os adultos usem, mas a iniciativa foi dos adolescentes, e a gente talvez fica um pouco desconcertado, só está aqui provisoriamente, porque o lugar é lá fora, mas não está pronto ainda. E a gente às vezes tem que lidar com isso. Poxa, a gente tem que ver esses adolescentes antes e depois do culto, mais os adultos usando esse artefato de diversão dentro do nosso espaço aqui, que é um espaço para a gente cultuar. E a gente às vezes pode olhar isso com desdém ou rejeição ou indiferença, ou a gente pode entender e dizer, tá certo, não é para mim, não faz parte da minha afinidade, eu não tenho gosto, preferência nenhum para isso, mas a igreja é uma comunidade heterogênea. E a gente precisa saber lidar com aquilo que é diferente de você. Pessoas que talvez tenham hábitos e gostos diferentes, hábitos alimentares diferentes de você, origens eclesiásticas diferentes, pessoas que tenham idades e as atividades do seu cotidiano mais pertinente a essa faixa de idade, coisas que talvez não fazem mais parte de uma pessoa mais adulta, ou coisas que fazem muito parte de uma pessoa mais nova, que talvez uma pessoa mais adulta se sinta, eu não vou conseguir interagir muito com essa pessoa. Em termos de programas e atividades, a gente precisa entender que somos diferentes. Não, isso aqui não é um clube de afinidades em que todas as pessoas gostam da mesma coisa, mas há uma unidade que se sobrepõe a nós, e a gente precisa fazer valer essa unidade, a unidade da fé. Somos um em Cristo Jesus, isso já foi objeto da nossa pregação semanas atrás, e agora essa diversidade de pessoas aponta isso, e Paulo está lidando bem com elas. Paulo não está colocando que essa heterogeneidade é um problema, ele está olhando Cristo na proporção em que aquela pessoa apresenta aquilo para a edificação da igreja. E é esse o ponto que chama muita atenção, porque cada um, ele não fica falando, olha, você que era um escravo, você que está liberto, você que continua escravo, o que vem em primeiro lugar? A identidade em Cristo. E é isso que ele coloca, olha, tem um monte de coisa que precisa ser tratada, olhada, encarada, mas em primeiro ponto, para a comunhão, eu vejo Cristo naquele irmão, e ele dá Jesus para mim. Isso vem reforçar, irmãos, novamente, isso é um ponto de um sermão que voltou. Por que voltou? Porque está na palavra. E se voltou, e eu tenho que falar isso em um curto espaço de tempo, é porque é um assento do Espírito Santo para mim e para você. É uma chamada do Espírito Santo de Deus para mim e para você, para que a gente possa saber viver em comunhão. Deus quer reformar esse ponto. Recado para quem? Para todo mundo. Essa igreja é diversa? Sim, toda a igreja de Cristo. Eu vou lá para outra igreja, porque lá tem mais a minha tribo. Vai cair do cavalo, e não é, igreja não é lugar da sua tribo. Igreja é um lugar em que você vai lidar com diferenças, e o ponto que deve reger o nosso coração é a atitude cristã santa de Paulo, que aponta para Jesus. Fulano de tal, eu agradeço porque era meu cooperador em Cristo Jesus, arriscou a própria cabeça por amor a Cristo Jesus. E o outro, trabalhou muito por vocês. E o outro, companheiro na prisão. E o outro, amigo no Senhor. O outro, cooperador em Cristo. E o outro, aprovado em Cristo. Veja como Cristo está presente em tudo. Fulano tem essa característica social, essa origem, aquilo, mas ele não fica citando, ele coloca, fez isso em Cristo, trabalhou em Cristo, olhou para a igreja de Cristo, tudo começa com Cristo e aponta para Cristo, como a gente cantou, e isso mostra que nós precisamos deixar o Espírito de Deus trazer esse aperfeiçoamento nos nossos relacionamentos. Aquele irmão tem Jesus para dar para você, e você deve servir Jesus na vida daquele irmão. É dando Jesus e recebendo Jesus, centralizar os nossos relacionamentos em Cristo, que a gente vai conseguir viver a unidade.
e não tentando procurar homogeneidade. A nossa identidade em Cristo, irmãos. Eu não mudo fulano, mas você pode centralizar a sua história, a sua vida na identidade em Cristo Jesus, mais do que em qualquer outra coisa, das nossas origens, extrato social, aquilo que a gente tem e aquilo que a gente faz. Que a gente de fato possa viver Cristo é tudo em todos. Que isso venha primeiro. Segundo ponto ainda desse desafio de uma comunidade heterogênea, é que ela não é só heterogênea, ela é cooperadora. Paulo está mostrando aqui que, para ele escrever uma carta para os irmãos de Roma, dizendo que vai para Jerusalém levar uma oferta, e que depois ele tem um desejo de chegar ao extremo, que é a Espanha, e parar lá em Roma, ele não vai conseguir fazer isso sozinho. Para ele escrever, ele está dizendo, olha, a Febe, que é uma pessoa que serve na igreja em Cencreia, ela possivelmente, há indícios de que ela conseguiu o apoio para que Paulo pudesse ter um serviço contratado, que a gente leu aqui, é um cara chamado Tércio. Tércio era um amanuense. Quem era amanuense? Amanuense era uma pessoa que poderia servir um imperador e poderia servir na sociedade, fazendo cópia de cartas. Ele poderia fazer uma carta, Paulo ditava e ele escrevia. Ele poderia fazer uma carta e o autor, fazer a redação e o autor lia e dizer, foi isso que eu quis dizer. Ou ele poderia ainda numa instância maior, fazer um tratado mais robusto, em nome daquele autor e sob a sua supervisão. Possivelmente, Paulo ditou e ele escreveu. Esse serviço era legalizado e caro. Caro. A estimativa de conversão em dólar para esse serviço hoje passaria da casa dos 1.000 para fazer isso. E não apenas Paulo talvez precisou desse serviço e possivelmente Febe criou meios para que a carta pudesse ser escrita, e não apenas isso, mas talvez ela conseguiu fazer com que a carta chegasse à cidade de Roma, e fosse lida para aqueles irmãos, e os irmãos olhassem aquela carta e dissessem, uau, isso é escrita de Paulo, é a mensagem de Deus para a gente. Em outras palavras, a carta não chegaria à igreja, e talvez nós temos à nossa disposição este texto preservado, por conta da cooperação de uma irmã e da sua igreja. Paulo também está dizendo, eu estou indo para Jerusalém para levar a oferta para os irmãos lá. A gente já viu isso em meditações anteriores. Mas ele não faria isso sem os companheiros que estão lá com ele, aqueles que estão listados do versículo 21 até o 23 e 24. Timóteo, Lúcio, Jasson, Sosípatro, Tércio que escreveu, Gaio e o quarto. Todas as pessoas que estavam com ele, na companhia dele lá em Corinto, e que viabilizaram a oferta para os irmãos de Jerusalém, e que agora eles podem perceber a provisão de Deus para aqueles irmãos. Quem colaborava com Paulo, estava ali com ele na igreja de Corinto, e a palavra de Deus nos mostra que não há um ministério, igreja feita por um. Não há igreja feita por um, irmãos. A igreja é feita por todos que fazem parte dela. Por isso que há diversidade de dons e ministérios. O evangelho, a gente precisa olhar isso. Então hoje esse primeiro ponto da comunidade. É uma comunidade heterogênea, não homogênea, lide com as diferenças, mas busca a identidade em Cristo. Mas ao mesmo tempo, lembre-se que todo mundo é cooperador e serve ao Senhor naquilo que é dele. A igreja não é minha. A igreja não é da denominação batista, é a igreja de Cristo Jesus. E a igreja não é feita por um que carrega o piano sozinho. Tem alguma coisa do corpo, algum lugar no corpo que ele te deu. E esse lugar, ele deu para você. E é por isso que nós somos diversos, com diferentes dons e ministérios. Agora, o que faz essa igreja viver como comunidade? A sua base, ela é centrada no Evangelho. Eu queria que você lesse comigo, versículo 17, até o versículo 20.
Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre. Com palavras suaves e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples, pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus esteja com vocês. O que faz a igreja viver e não se perder na heterogeneidade e nem tampouco sufocar a cooperação? É a base do Evangelho. Paulo dá um alerta para uma igreja centrada no Evangelho. A primeira coisa que uma igreja que vive essa comunidade e que é centrada no Evangelho precisa fazer é: nós precisamos estar alertas contra um falso evangelho, um falso ensino. Satanás está por detrás disso, diz o texto. Satanás quer estar na igreja com o ensino errado. Satanás quer estar nos púlpitos da igreja com o ensino errado. Satanás quer estar à frente de ministério com ensino e postura do coração errado. Satanás quer se infiltrar na igreja sem ser tido como Satanás. E a gente precisa ter firmeza e estar em vigilância para denunciar isso. Como é que ele faz? Desde o início em Gênesis 3, ele pega a verdade e distorce. Ele fez isso na queda com Adão e Eva, fez isso na tentação com Jesus e continua fazendo isso na igreja primitiva e ao longo dos séculos. E uma igreja que é centrada no Evangelho precisa ter toda a sua mente na palavra em alerta, para dizer: alto lá, isso não é Bíblia, isso não é Evangelho. A gente precisa ser uma comunidade com heterogeneidade, cooperadora, mas centrada no Evangelho, que vigia e zela pela doutrina, irmãos. Zela pela palavra. Não quer um ensino falso dentro da igreja. Não quer qualquer coisa no púlpito. Não quer meia verdade, não quer porção da verdade, quer a palavra inteira, né? Do jeito que Deus a deu para nós. É por isso que a gente precisa fazer um teste triplo. Primeira pergunta é: isso aí está na Bíblia? É bíblico? Porque se não é Bíblia, alto lá, não quero. Segunda coisa: isso aí é cristocêntrico ou fere a doutrina da redenção? Porque se fere a doutrina da redenção, também não, porque não há salvação fora de Deus. E terceiro ponto: isso fere a moral cristã? A ordem que Deus deu na criação e que foi alcançada pela redenção? Paulo está dizendo que Satanás incita o ventre de falsos mestres que não amam a Cristo, amam a si mesmo e querem ensinar a palavra para a igreja. Você lida com isso e eu também. E a gente precisa olhar isso, irmãos. A gente precisa olhar isso com crivo. De que maneira, Cris? Primeira coisa, irmão, a gente precisa ser alfabetizado de Bíblia. Por que ficar um ano inteiro meditando na carta aos Romanos? Por que aqui a gente fica sempre, não estou fazendo propaganda não, mas por que a gente fica aqui sempre, pega um livro e vai do começo ao fim? Porque a gente precisa de alfabetismo bíblico. O recado que Deus deixou para nós se chama a Bíblia Sagrada, ela é a maior revelação que Ele fez dele mesmo, e a palavra diz que a gente precisa se aplicar à leitura dela, e ela precisa habitar ricamente em nós. E como que ela vai habitar em mim e você, se você não meditar na palavra? O que é este momento do sermão, irmão, se não Deus falando com a gente, e a gente conhecer como Ele se revelou para a gente na palavra? Então é por isso que a gente precisa deixar o Espírito de Deus colocar no nosso coração fome e sede de conhecer Deus, como Ele se revelou na palavra. Por isso, irmãos, a gente precisa ouvir essa chamada de Deus para nós nesta manhã. Senhor, eu quero vigiar a palavra, vigiar sobre a palavra, não quero o falso ensino de Satanás.
Eu não quero o evangelho, mas outra coisa, eu quero o evangelho puro, do jeito que o Senhor deu, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Foi o que a gente leu na abertura deste culto. Não precisa de mais nada. Deus usa a palavra. Já disse que Jesus Cristo ficou colocando a palavra nos discípulos ao longo do seu ministério público, e parece que aquilo não estava dando certo, mas quando o Espírito Santo de Deus veio, ele se serviu da palavra que estava neles. E a palavra encarnou. A palavra virou vida. O caráter deles foi transformado, porque o Espírito selou a obra de Cristo na vida deles. Esse mesmo Espírito faz a mesma coisa comigo, com você. Portanto, irmãos, vamos vigiar e pensar se, às vezes, a gente gosta. A gente gosta de uma novidade, de uma moda, uma coisa que surgiu no meio evangélico, e tem um monte de coisa, não estou falando nada, não estou falando mal dessas coisas, mas a gente precisa olhar o que tem de Bíblia, se é cristológico e se fere aquilo que Deus estabeleceu como princípio na palavra. E assim a gente dizer, a palavra de Deus é eterna. Eu sei que talvez você diga, meu Deus, mas nós vamos ficar aqui, esse ano nós vamos para debutar. Olha que bem, essa igreja vai debutar este ano que vai entrar. E a gente vai dizer, meu Deus, mas ano após ano, e a gente na palavra e na mesma coisa, a gente na novidade de vida do Evangelho. Descobrindo mais de Deus naquilo que Ele revelou de si mesmo. E não trocando a palavra de Deus por nenhum discurso. Não trocando o Evangelho por nada. Nem por teologia. A gente morre por uma causa, a revelação que Deus fez dele mesmo nas Escrituras. Mas faz parte, irmãos, faz parte desse zelo pelo Evangelho, a gente não só conhecer a palavra, mas Paulo diz, olha, a gente precisa ter uma obediência que aponta em duas direções. Uma obediência direta, obedecer o que a palavra diz por amor, seja excelente para o bem. Busque a obediência de vocês, versículo 19, é conhecida por todos os santos, e eu quero que vocês sejam excelentes, talvez na tua versão ou na nossa, na que a gente leu, sábios no que diz respeito ao bem, e simples no que diz respeito ao mal. O que ele quer dizer com isso? Faz parte daquele que vigia olhar para si, a palavra em mim. Como você é um receptor da palavra? E um receptor da palavra bom, trabalhado pelo Espírito, é aquele que diz, obedece porque a Bíblia diz. E nessa obediência ele vê um ato de amor a Deus. Deus, eu não queria fazer isso, mas eu vou fazer porque eu te amo. Há momentos em que a Bíblia vai dizer não para você. E por amor a Deus você vai obedecer com alegria. E vai ter a experiência dizendo, Deus, os teus mandamentos não são penosos. A tua palavra me ensinou a me deixar de lado e fazer Jesus Cristo tomar a proeminência. É a dinâmica da morte do eu. Renúncia de você mesmo. De perder os seus direitos, não pelo outro, mas pelo Evangelho de Jesus. Paulo está dizendo, seja sábio. Saiba dizer não para você e sim para o Evangelho. Que esse Evangelho tenha espaço na sua vida. Que você faça os contratos com o Deus da palavra, as combinações, não porque você confia em você que você vai dar conta de obedecer, mas por amor a Ele. Por isso, irmãos, obediência não é um ato moral, em primeiro lugar. É um ato de adoração. Obedecer a Deus é dizer, Deus, porque o Senhor é Deus. E o Senhor é santo. E o Senhor é digno de louvor. Como a gente gosta do louvor, irmãos, da adoração e de se derramar diante dEle, isso escoa para a atração e a sujeição ao que a Bíblia diz. Eu fico preocupado se a gente obedece moralmente, isso não é adoração, ou se a gente só adora sem obediência. A adoração e a vida precisa casar. A adoração precisa escoar para a escuta e a sujeição. A reverência diante de Deus.
Então a primeira coisa daquele que vigia a palavra, ele olha para si e diz: eu quero obedecer em adoração, por quem Deus é e amor a Ele. O que Ele falar está certo, é contra mim. E eu não vou duvidar do que Ele disse. O Evangelho vai vencer na minha vida. Mas o segundo ponto é que ele diz: olha, obedeça com discernimento. O que é obedecer com discernimento? É não experimente o mal. O Evangelho te dá a liberdade de dizer: eu não quero me contaminar. Não porque a gente é melhor, mas é porque a gente diz: eu quero ser inocente para o mal. O que é inocente para o mal? Não é ingênuo, no sentido de o mal prega a cilada e você cai. É inocente para o mal de dizer: eu não quero nem saber, eu não vou fazer parte, porque eu sei que Deus não está nisso. Eu não quero. É fechar os acessos, desarmar os gatilhos. Então, de que maneira eu e você hoje, o Evangelho nos ensina a desarmar os gatilhos da tentação na nossa vida? Quais portas a gente precisa fechar e dizer: isso aqui está fechado na minha vida, eu fechei e eu não volto atrás? Que gatilhos de tentação, ou de queda, ou de desonra para o Evangelho de Jesus na nossa vida, por amor a Ele, a gente precisa dizer: Deus, eu não quero experimentar esse mal. Ai, mas aí eu vou fechar a porta de uma coisa que não é pecado. Tá certo, mas a Bíblia manda você deixar pesos que não são pecados por amor a Cristo. Ah, mas por que? Já vira e mexe eu falo isso aqui. Por que aquele irmão pode fazer isso e eu não? Porque ele não é vulnerável a isso, mas você é. E essa sua vulnerabilidade vai pautar o caminho da queda. Então, por amor a Cristo, desarma esse gatilho. Desarma esse gatilho. Mas a gente precisa ser sensível aos irmãos. Aquele irmão é tão fraco para isso. E por que é que você vai usar a sua liberdade? A gente já viu isso, usar a liberdade que você tem em Romanos 14, diante da fraqueza e vulnerabilidade daquele irmão, por amor a Jesus na vida dele. Não usa tanto essa liberdade. E assim a gente vai olhando um para o outro pastoralmente. Isso é a comunidade centrada no Evangelho. Vigiar você mesmo e vigiar a fraqueza do outro, discernir o mal e não, para não experimentá-lo. Irmão, santidade não é inocência, santidade é esperteza, como Daniel na Babilônia, dizer: eu não vou participar do banquete do cara lá não. Eu posso comer legumes e água? Tomar água e comer os legumes? É saber o ponto que você fala: isso aqui eu não vou interagir. Não vou interagir com isso. Por quê? Porque eu sei o que está por detrás. Não quero experimentar esse mal. Isso é esperteza da santidade. Jesus andava com publicanos e pecadores, mas tinha sabedoria para dizer: não vou experimentar o mal, não vou experimentar o mal, não vou experimentar o mal. Você está no mundo e eu também, e a gente precisa saber os pontos em que a gente diz: aqui não, por amor a Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Então nessa manhã, irmãos, presta atenção, para a gente encerrar daqui a pouco. Igreja é lugar de diferente. Você vai ter que, podia falar, procura pessoa diferente, fala: irmão, é uma benção servir com você. Não vou falar isso. Mas nós somos pequenos e a gente se conhece minimamente bem para saber as nossas diferenças. Faça valer o Evangelho. Segundo ponto, a igreja é uma comunidade de cooperadores com o Senhor na obra dele. E diante disso, que mantém isso em funcionamento santo? Vamos vigiar a sã doutrina. A palavra de Deus é eterna, está firmada nos céus, diz o salmista. Ela não vai passar. E é com base que a gente tem a palavra regendo as nossas atividades, programas e projetos.
Mas também, olha a palavra na sua vida. Como? Deixe o seu coração adorador alimentar o coração obediente. Deixa a adoração te inclinar e atrair e dizer: Deus, eu quero te servir com o meu sim e o meu não para mim mesmo. Mas também, deixa esse amor por Deus fazer com que você diga não para as coisas que Deus quer dizer não, ou que o Evangelho diz não. Não tenhamos a experiência, nós nascemos no pecado, temos uma natureza, um corpo com natureza pecaminosa em nós, as inclinações da carne estão presentes em nós, mas nós temos um poder que é do Espírito, que nos dá graça e autoridade de Jesus para dizer não para a nossa carne e dizer: eu não quero usar o corpo como instrumento de pecado. Por isso, meus irmãos, que a gente saia daqui hoje sabendo quais gatilhos o Evangelho quer que a gente desarme. E quais portas a gente precisa fechar por amor a Cristo. Não numa atitude religiosa, hipócrita, e nem tampouco para dar ordem. Deus, olha, Deus, eu vou fazer isso, é obrigado a abrir um milagre lá. Não. Deus pode não fazer nada. Aliás, você pode fechar essa porta e as lutas começarem. O inferno se levantar. Mas você sabe que o Evangelho é o poder de Deus. Não vamos voltar para a vida, segunda-feira, o primeiro dia hoje, nós começamos com o Senhor, não vamos voltar sem essa lente objetiva. Eu quero desarmar isso, fechar aquilo e mandar embora aquilo, por amor a Jesus. Último ponto dentro dessa comunidade centrada no Evangelho. Está lá no finalzinho que a gente não leu. E aqui é um recado para a gente na missão. Versículo 25. Eu vou pedir para você ler e vencer o seu físico no sono. Ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio, desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência da fé, entre todas as nações. A este Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Há uma atitude do Evangelho em nós, mas também nesse momento final da doxologia, momento em que Paulo quer glorificar o Senhor e sua obra, ele diz: esse Evangelho, que em Romanos 1, que a gente leu hoje, é o poder de Deus para a salvação, aqui ele está dizendo, esse Evangelho mostra que Deus é poderoso para salvar, preste bastante atenção nisso, quando você se converteu, mas esse Deus também é poderoso para confirmar a obra de Cristo na sua vida. Eu confesso que essa semana, quando eu li isso, eu pensei na caminhada com o Senhor. Quando a gente se converte, irmãos, não sei quando foi, em que período da tua vida que Deus te chamou para a salvação, se foi em um evento, em um culto, ou foi durante uma fase, a infância inteira, a adolescência inteira, não sei. A gente vê o poder de Deus para salvar. Mas ao longo da vida cristã, a gente vai entrando nas lutas e provas, a gente diz: nossa, meu Deus, eu queria tanto ver teu poder, parece que o Senhor só me salvou. Parece que o Senhor agiu com poder, libertou. O Senhor repreendeu as trevas. O Senhor curou. O Senhor fez isso e aquilo, e houve conversão na minha família, libertação. E houve isso, e talvez cada um tenha uma experiência, um testemunho para contar, mas que hoje, ao longo de anos, na vida cristã, você diz: puxa, eu queria tanto ver um up. Precisava tanto ver esse mesmo poder agir novamente. Paulo está dizendo, ele não é poderoso só para salvar, mas ele é poderoso para confirmar. Que coisa, que consolo gostoso. Esse mesmo Deus que te chamou para a salvação com poder, ele é poderoso para confirmar. Mas a essa altura do campeonato, nesse estágio da vida e ministério, sim, ele é a palavra. Ele é poderoso para confirmar essa obra.
Tem um comentarista desse texto que ele diz: essa confirmação é na fé. Deus é poderoso para confirmar o evangelho na tua fé. Talvez sua fé hoje esteja em fragilidades. Ele está dizendo: Deus é poderoso para fazer algo, uma renovação das suas convicções no mesmo evangelho. Talvez você esteja aqui lidando com uma prova que você diz: eu não vou suportar essa prova hoje. Eu não tenho mais a estrutura para lidar com uma coisa tão complexa. Pois ele está dizendo: Deus é poderoso para confirmar a sua fé nesse estágio. Mas não apenas isso, Ele é poderoso para te confirmar na santidade de Jesus. Há um engano que circula na igreja de Cristo desde sempre, de que conforme o tempo passa, pior a gente fica. De que os melhores anos da nossa vida e os mais fervorosos foram no início. Paulo está dizendo que não. Ele é poderoso para confirmar a sua fé na santidade de Jesus hoje, depois de tanto tempo. E Ele é poderoso para confirmar o Evangelho de Cristo em nós, na coragem, ainda que você esteja sendo perseguido e destruído. Meu Deus, eu nunca passei uma luta, uma afronta como essa que eu estou enfrentando. Talvez isso te defina hoje. Ele é poderoso para confirmar o Evangelho na coragem de sofrer por amor a Ele. Que a gente receba esse poder do Evangelho. Deus é poderoso para confirmar a sua fé, a santidade de Jesus e a coragem para sofrer por amor a Ele. Segundo ponto, irmãos, dentro desse Evangelho confirmado. O Evangelho, irmãos, é sobre Jesus. Jesus é um mistério revelado. Esteve oculto, Paulo fala na carta aos Efésios, que esteve oculto por séculos na eternidade e agora ficou manifesto. E agora virou inclusive mistério revelado aos gentios que viviam longe das promessas do Antigo Testamento. Por isso o Evangelho, irmãos, a gente não está aqui na igreja para conhecer mais sobre outra coisa, a não ser a palavra, e a palavra trazer Jesus na nossa vida. O que significa conhecer esse Evangelho e ver esse mistério revelado? É ver o Filho de Deus ganhar e vitoriar, não sei se essa palavra existe, mas vencer na sua vida e Ele ser achado em você. E conforme o tempo passar, a gente dizendo: olha, eu estou perdendo a minha vida para que Cristo ganhe, para que Cristo seja achado em mim. Como que Deus vai fazer isso? Com o Espírito que usa a palavra. Irmãos, que ele tenha isso como aspiração. O Evangelho é para a gente viver Jesus, é para andar nele, é para você se despojar de você, é para eu e você, para a gente desaprender sobre nós e a gente aprender sobre Jesus. E por fim, aí eu queria que a gente olhasse com carinho e como norte para a missão, é que o Evangelho é para todas as nações, mas ele precisa ser pregado para a obediência. Irmãos, o Evangelho é para ser anunciado. E a gente quer que as pessoas conheçam o Evangelho para que elas obedeçam por fé. Que Deus nos livre de um crescimento de pessoas que vêm, mas não querem obedecer. Mas a gente sabe que as pessoas precisam ouvir a palavra do Evangelho. Eles não precisam participar dos nossos programas, das nossas atividades somente. Em primeiro lugar, eles precisam ouvir a mensagem. Mas ninguém crê e ninguém gosta. O Evangelho é o poder. A nossa missão é pregar. E a gente quer o quê? O Evangelho vai desafiar as pessoas na obediência. A gente não pode flexibilizar isso. E a obediência é por fé. Que isso norteie a nossa missão. Anúncio e o desafio na obediência por fé. Uma comunidade heterogênea e cooperadora. As divisões não tiram vigor. As diferenças não se configuram como divisão. As diferenças se configuram como oportunidade para a cooperação. O que viabiliza isso? Uma igreja centrada no Evangelho, que defende
que zela, porque conhece. E conhece para obedecer por amor e adoração. E também conhece em obediência, desarma os gatilhos e fecha as portas para o mal. Vamos nos comprometer com isso em oração hoje, irmãos? Fechar as portas do mal. Talvez lá no teu trabalho, você precisa fechar as portas do mal lá. Na tua casa, eu na minha casa. Talvez na sua vida espiritual, você precisa fechar portas, que o Evangelho quer fechar. A gente precisa assumir compromissos hoje, dizendo, Deus, eu quero fechar essa porta para o mal, não quero essa experiência. Não quero nada que não seja do Evangelho. Só que assim, a estrutura já está tão perdida, que eu não sei por onde começa. Começa dos joelhos dobrados, e no compromisso da oração. Fecha as portas. Fecha as portas, que o Evangelho quer fechadas. Denuncie essas portas como más. E você vai ver o poder do Evangelho para confirmar a obra de Cristo na sua vida. Que a gente hoje não fique aqui, o ano que vem, de resolução de ano novo, hoje. Hoje é dia 17 de novembro. Não é 31 de dezembro, mas hoje o Evangelho vem a nós novamente, dizendo, seja inocente para o mal. Vamos orar à luz da palavra de Deus e pedir ao Senhor poder e graça para que a gente possa se comprometer com isso que a palavra nos indica. Oremos. Senhor, nós lemos a Tua palavra e cremos que o Senhor leu o nosso coração. Ela serviu de espelho para nós. Não para nos envergonhar, mas para trazer quebrantamento ao nosso coração. E o quebrantamento é o Senhor que traz, nós não produzimos. E à luz da Tua palavra, nós pedimos ao Senhor, nesta manhã. Deus, nós queremos olhar a dinâmica do corpo, olhar pessoas de estratos sociais diferentes, idades diferentes, homens e mulheres, pessoas, Senhor Deus, de diferentes origens eclesiásticas, mas que não deixam essas coisas pregarem mais do que a unidade da fé, a obra da redenção em Jesus. Por isso, Senhor, nós queremos nos render ao Evangelho, ó Deus, e agradecer ao Senhor, porque esse Evangelho mostra um Deus poderoso para nos salvar e confirmar essa obra de salvação. Nós dizemos ao Senhor nessa manhã, precisamos ver essa confirmação. Temos sede, saudade de ver o Deus poderoso confirmar essa obra hoje, no ponto em que nos encontramos, no estágio que nos apresentamos ao Senhor. O Senhor conhece a nossa história, Deus. O Senhor conhece a nossa caminhada. O Senhor conhece por onde temos andado, tudo que temos feito, vivido, sofrido, passado, Senhor Deus, contigo e por amor a Ti. O Senhor conhece as nossas oscilações, as nossas inconstâncias, as nossas vulnerabilidades. Nada está escondido do Senhor. Nós aproveitamos esse tempo de oração para rasgar o nosso coração em quebrantamento diante do Senhor e pedir, ó Deus, dá-nos poder e graça para, ó Deus, sermos inocentes para o mal e sábios no bem. Uma obediência ativa, Senhor Deus, que brota de um coração adorador e que te ama, e que quer te agradar, e que quer te servir, e que esse mesmo coração adorador possa, diante do Senhor nesta manhã, Senhor Deus, dizer, me dá poder e graça, para dizer não, especificamente é isso, desarmar aquele ponto, e fechar aquela porta, Senhor, por amor a Ti. Deus, em nome de Jesus, muda histórias nesta manhã. Ó Deus, venha a nós no ponto em que nos encontramos. Somos do Senhor, agradecemos ao Senhor pela chamada para a salvação, mas confessamos ao Senhor hoje que precisamos de um toque Teu. Precisamos, Senhor Deus, de uma invasão do céu aqui na terra. Ó Deus, que o Senhor de fato use esse texto, Senhor, essa porção da revelação bíblica para nós. Ó Deus, e aplica esse texto no ponto que nos encontramos. Olha para os nossos lares, para os nossos relacionamentos,
Ó Deus, para como nós nos relacionamos sozinhos com o Senhor, também no trabalho, na escola, na universidade, ó Deus, na família estendida, nos amigos, em todas essas coisas nós queremos viver ali com o Evangelho de Cristo Jesus. Ajuda-nos a afirmar a nossa identidade nesse Evangelho. E que outras ideias caiam por terra. Ó Deus, e todas as coisas na nossa vida venham, ó Deus, em reverter em glória para o Senhor. Ouve o nosso compromisso, Deus. Nós confiamos só no Senhor e não em nós. E pedimos, cumpre a Tua palavra na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.